palavra arbítrio, talvez a maneira mais fácil da gente entender essa discussão aqui, é usando a palavra árbitro. Todo mundo sabe o que é um árbitro, né? O árbitro é um juiz. Um juiz. Vamos pegar um árbitro de futebol, que é uma figura conhecida de todo mundo. O árbitro, para que ele faça o trabalho dele direito, ele tem que ser isento. Ele não pode gostar de um time nem do outro. Ele não pode ele precisa estar neutro quando ele está fazendo o trabalho dele, porque se ele estiver inclinado para um determinado time em vez de outro, quando houver uma bola dividida, um lance duvidoso, ele vai ser inclinado a decidir em favor do seu time de predileção. Isso é inevitável. Todos nós, quando vamos fazer uma escolha, nós antes temos motivações. Nós gostamos de determinadas coisas, preferimos outras, tivemos traumas com problemas anteriores. Então, hoje, a sua decisão nunca é livre. Hoje, você não consegue decidir nada de maneira isenta. Você sabe disso. Porque vai entrar preferência, tendência, genética, circunstâncias, experiências traumáticas, toda a sua carga familiar, toda a sua história vão contribuir para que você tome essa decisão e não aquela. Então, a rigor, não existe livre-arbítrio. Se você entender como arbítrio, a sua capacidade de escolha livre. Você é livre para escolher. Significa que não pode ter influência nem de dentro, né, alguma coisa dentro de você levando você a tomar essa decisão, e também não pode ter nada que venha de fora. Então, esse estado ideal de escolha, ele não existe. Ele começa por aí, ele não existe. Então, e no caso do ser humano, essa sua liberdade de escolha, ela ficou mais inclinada ainda por conta da corrupção do coração, que nós já mencionamos. Eu gosto de usar aqui uma ilustração, que é de um carro que todo mundo já dirigiu, eu acho que, bom, não sei, né? Alguns de vocês aqui não têm dado nem para ter carta ainda, mas você já deve ter dirigido um carro que puxa para um lado. Você está na estrada, se você soltar a direção, o que é que acontece com ele? Ele não fica na linha reta, ele vai pender sempre para o mesmo lado. Não é que às vezes ele pende para um lado e às vezes pende para o outro. Ele tem um defeito, ele vai para um lado só. Então você tem que compensar o tempo todo. O ser humano é esse carro penso, a gente chama de penso lá no Nordeste, né? Ele é penso, né? Ele é inclinado para um lado, ele nunca pende para o outro, ele sempre vai para esse lado de cá. Então, o arbítrio dele está tocado, está manchado, está corrompido por causa do pecado, e, portanto, ele não é livre no sentido de que você toma escolhas isentas. Agora, veja o que é que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não faz escolhas. Você fez uma escolha quando você resolveu vir aqui hoje à noite. E você escolheu isso livremente, não foi? E é aqui que a gente faz a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Isso aqui é muito importante. O ser humano é um agente, é um livre-agente, quer dizer que ele faz escolhas de acordo com sua natureza. Quando você escolhe uma determinada coisa, você tomou aquela escolha porque no seu coração, na sua mente, houve um processo de análise, de avaliação, os sentimentos entraram e você tomou aquela escolha porque quis. Livremente tomou aquela escolha. Então, o pecado não tirou essa capacidade do ser humano. Ele escolhe. Ele toma decisões, todo dia, continua tomando, antes da queda e depois da queda. O que a gente está dizendo é que essas escolhas elas não são mais isentas da inclinação para o pecado. Mas o homem continua sendo um ser moral. Por isso que Deus o responsabiliza pelas suas ações. Então você tomou uma decisão para estar aqui hoje à noite, e foi uma escolha que você tomou. Certo? Você tomou a escolha de estar aqui hoje à noite. Quando você faz alguma coisa errada, você escolheu fazer aquela coisa errada. E Deus vai lhe responsabilizar porque você é um ser moral. Você tem livre agência. Só que seu coração sempre lhe leva para aquele lado. E daí, se Deus não agir, você sempre vai tomar escolhas que vão lhe afastar cada vez mais para longe dele, se ele não vier atrás de você.
Então, em linhas gerais, esses são os grandes pontos da discussão da questão do livre-arbítrio, certo? E agora, na sequência, eu queria dar oportunidade para fazerem perguntas, porque eu sei que tem muitas. Reverendo, por favor. Conforme a definição, então, de livre-arbítrio e livre-agência, eu poderia afirmar, então, que Deus ele estabelece contextos, aí nesses contextos prevalece a vontade absoluta de Deus. E dentro desses contextos que Deus estabeleceu, condições iniciais e finais, ele permite que o homem atue? Alguns teólogos, eles fazem para resolver esse problema. O que você está sugerindo, claro, é uma sugestão muito antiga, né? Aliás, sua pergunta é dentro de uma área que já foi explorada bastante antes. Não será que Deus tem áreas que Ele realmente predestinou e Ele determinou que seria assim, mas em outras Ele deixou o ser humano tomar decisões por ele mesmo e tudo mais? E aí, uma resposta que foi dada é uma distinção que é feita entre a vontade decretiva de Deus e a vontade permissiva. Então, Deus teria decretado determinadas coisas que vai acontecer, e outras coisas ele simplesmente decidiu permitir. Eu acho que essa distinção é apenas semântica, porque no final, ou porque Deus decretou, ou porque Ele permitiu, vai ser a vontade dele que vai prevalecer. Dá a impressão de que se eu for num supermercado e tiver uma gravata azul e uma vermelha, e eu escolher a azul, que Deus não tem nada com isso. É o tipo de coisa que Deus diz assim: Augusto, fica à vontade, você pode escolher a gravata que você quiser. Qual que você quer? Senhor, eu gosto mais de azul. Claro, pode pegar azul. E quando eu então vou e pego o azul, aí Deus dá uma risadinha e diz: era exatamente isso que eu queria que você pegasse. Então, a gente age no dia a dia exatamente com essa sensação, não é? De que a gente tem coisas que a gente escolhe e que elas não têm um fundo moral. Não é certo nem errado, é neutro. A gravata azul e não a gravata vermelha. Jesus disse uma vez que não cai um passarinho no chão se não for da vontade do Pai que está nos céus. Ele disse isso no Sermão do Monte, quando ele queria consolar os seus discípulos com relação às perseguições. E Jesus disse: vocês valem mais do que passarinhos. Ou seja, se a providência de Deus chega ao ponto de dizer qual é a hora que um passarinho vai cair, quanto mais as coisas que dizem respeito à nossa vida. Por outro lado, nesse mesmo capítulo, onde Jesus disse que Deus é quem está por detrás até da queda de um passarinho, nesse mesmo capítulo Jesus disse para os discípulos: vocês tenham cuidado, quando vocês entrarem numa casa, vocês comam do que foi dado lá. Se vocês chegarem numa cidade e não receberem, vocês batam o pó do pé e vão embora. Quer dizer, aí parece que certas coisas Deus está no controle e outras Deus manda que a gente faça como se a gente tivesse a capacidade de fazer. Então, a solução para isso é que Deus, nós não podemos fugir do que a Bíblia diz, que Deus, Ele criou o mundo do nada, Ele é Senhor absoluto de tudo que acontece, tudo ocorre de acordo com o seu querer, mas isso Ele faz de uma maneira para nós incompreensível. Eu entendo isso aí, é para nós incompreensível, para mim também, claro, em que o homem continua sendo um livre agente. E é por isso que Deus o responsabiliza. Deus faz a vontade dele e no final você vai olhar para trás e vai dizer: todas as escolhas que eu tomei porque quis. Como é que combina isso? É o grande mistério da teologia, né? Mas Deus é absolutamente soberano e as escolhas que você faz, você é responsável por elas. Então, é essa a resposta que o pessoal, uma linha que os calvinistas, alguns, né, gostam de chamar de, não é um paradoxo, mas eu me esqueço agora o nome, mas é quando você tem duas verdades, soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente geralmente, SD, RH não é recursos humanos não, tá? É responsabilidade humana.
você tem duas verdades que são ensinadas na Bíblia que são aparentemente contraditórias ou um antinômio, né? Esse é o nome, obrigado. E você não consegue uma explicação lógica para elas. Uma delas, tem vários desses antinômios, né? Mas um deles, mais conhecido, é essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Então, o que deixa as pessoas nervosas é que elas sentem que elas são livres para tomar escolhas. Eu me sinto livre para fazer uma escolha. Só que quando eu faço essa escolha, Deus pisca o olho lá do céu e diz... Agora, o ruim é quando a gente o problema é quando a gente faz escolhas ruins. Aí vem a questão do mal, não é? Como é que então fica a soberania de Deus com a questão do mal? Mas como ninguém fez essa pergunta, então também não vou entrar nisso aí.